milionário fica em choque quando uma mendiga entra no mercado e pede por uma menina. No coração de São Paulo, Gabriel, um milionário cercado de luxo, caminhava pelas prateleiras de um mercado sofisticado. O chão brilhava, produtos gourmet reluziam sob a luz intensa, e os conhecidos sussurros de admiração seguiam seus passos. Ele era o rei dos arranha-céus, uma figura que todos admiravam, mas ninguém realmente conhecia. Em meio a todo este glamour, havia uma solidão profunda que ele escondia com maestria. Foi quando a porta do mercado se abriu de repente, e Lúcia, uma mulher de aparência desgastada e olhar penetrante, entrou como um furacão em seu mundo de aparências. O silêncio se instaurou imediatamente, intercalado por olhares surpresos de clientes. Ela não pediu dinheiro, não tinha interesse em esmolas. Em vez disso, com uma voz firme que cortou a tensão do ambiente, ela se dirigiu a Gabriel e fez um pedido inusitado. Me ajude a encontrar meu pai. O choque de Gabriel foi palpável. Ele nunca conheceu seu pai verdadeiro. As lembranças de uma infância tumultuada e repleta de segredos emergiram como fantasmas. Sua mãe, sempre distante e cercada de mistérios, nunca falara sobre a figura paterna. O que tinha era um vazio. Lúcia continuou, com emoções à flor da pele, contando a história de sua vida marcada por lares adotivos e a luta diária pela sobrevivência nas ruas. Tenho certeza de que você o conhece, ela disse, e a intensidade de seu olhar fez o coração de Gabriel labutar. A partir daquele instante, ele passou de desprezo para um turbilhão de emoções. O que ela dizia era mais do que uma realidade cruenta. Era um eco do passado, um potencial elo que ele sequer sabia que precisava. A luta dela contra a adversidade despertou nele uma empatia que ele nunca achou que seria capaz de sentir. Enquanto os minutos se arrastavam, suas memórias começaram a dançar. Possivelmente, a mãe de Lúcia guardava histórias que poderiam ligar os dois, mas a possibilidade era uma faca de dois gumes. Seria possível que o pai dela, um homem que ele nunca conheceu, estivesse entre os segredos de sua família. Essa ideia provocou um aperto em seu peito, uma mistura de raiva e curiosidade. No meio do caos emocional, Gabriel se deu conta de que sua fortuna estava sendo ameaçada por alguém próximo. As sombras da traição rondavam seus negócios e, ironicamente, a chave para desvendar tudo isso poderia estar na conexão com Lúcia, a própria mendiga que ele antes desprezava. Os dados estavam lançados. Ele precisava decidir se abriria seu coração e enfrentaria os fantasmas do passado. A tensão elevou-se e Lúcia, percebendo a transformação em Gabriel, finalmente revelou um detalhe perturbador que poderia mudar tudo. Seu pai, ele era um homem poderoso, mas as escolhas dele, elas nos afetaram de formas que você nem imagina. As palavras dela pairavam no ar, pesadas e enigmáticas. O destino de Gabriel, sua identidade e suas heranças estavam prestes a tomar um rumo inesperado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. As palavras de Lúcia ainda ecoavam na mente de Gabriel, tantas revelações e um turbilhão de emoções se formando em seu peito. Ele queria acreditar que poderia encontrá-lo, mas e se isso o levasse a descobertas devastadoras? A pressão aumentava. O silêncio no mercado se tornava opressivo e os olhares dos clientes o seguia, como se fossem espectadores de uma trama digna de um filme. Seu pai, ele era um homem poderoso, mas as escolhas dele, elas nos afetaram de formas que você nem imagina. O tom de Lúcia era grave, quase como um lamento. Nesse momento, uma porta do fundo do mercado se abriu abruptamente. Um grupo de homens entrou, vestindo ternos escuros e expressões determinantes. A atmosfera mudou, agora havia um clima de alerta. Gabriel olhou para os intrusos, o coração acelerado. Aqueles homens não pareciam estar ali para fazer compras. Um deles, o líder, fixou o olhar em Gabriel. Era um olhar que trazia consigo uma ameaça silenciosa. O líder se aproximou e, em um tom controlado e ameaçador, disse: "Precisamos conversar, Gabriel. É sobre seu pai." O mundo de Gabriel desabou num instante. As memórias que ele tinha acumulado sobre seu pai eram escassas, mas de repente, tudo parecia estar se conectando. Ele ficou em choque, a mente girando. A presença dos homens, as palavras de Lúcia, tudo parecia estar entrelaçado no mesmo mistério. "O que você sabe sobre meu pai?" perguntou Gabriel, a voz tremendo, mas ele ainda tentava manter a compostura. "Eu sei mais do que você imagina, e você também deveria saber que a vida que você leva não é a que parece ser."
Seu pai se envolveu em negócios muito mais sombrios do que a sua fortuna poderia sugerir. O homem deu um passo mais perto, e o mercado inteiro se tornou um palco para essa revelação. A respiração dos clientes estava contida, todos esperando para saber o que viria a seguir. Lúcia, que já estava envolvida emocionalmente na conversa, olhou para Gabriel com um misto de compaixão e temor. Gabriel não se apoia em histórias antigas. O passado não é nosso amigo. Essas palavras penetraram o coração de Gabriel. No fundo, ele sabia que sua vida estava sendo puxada para um abismo obscuro. Frustrado, ele perguntou: "Mas o que você quer de mim?" A tensão era palpável. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Nós queremos que você joine Zeus. Seu pai deixou um legado que pode ser muito valioso, e você é a chave para que tudo isso se revele." Gabriel estava congelado. Lúcia disfarçou. Ela sabia mais do que estava dizendo. "Não confie neles, Gabriel." Ela insistiu, mas foi interrompida pelo homem que a ignorou, totalmente focado em Gabriel. "Seu pai estava envolvido em um esquema dos quais você não tem ideia. Ele fez inimigos poderosos, e agora você pode herdar não apenas a fortuna, mas também as dívidas. O que você decidir vai determinar seu futuro e o nosso." As palavras giraram na cabeça de Gabriel. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, não só sobre o seu pai, mas sobre quem ele realmente era. A vida confortável e isolada que ele levava poderia ser uma fachada para um passado obscuro. E a presença de Lúcia, a mendiga que ele inicialmente desprezara, se tornava um elo fundamental. No meio do caos, uma sirene de polícia ecoou do lado de fora. Havia um pressentimento no ar, algo estava prestes a explodir. Os homens começaram a se mover, agitados com a alarmante aproximação. A porta se abria mais uma vez, mas desta vez não era apenas para Gabriel. Era para todos eles. No tumulto, um dos homens olhou para Gabriel, um brilho nos olhos. "Lembre-se, entre as sombras e os segredos, você pode encontrar as respostas, ou a sua ruína." O mercado se transformou em um caos, e Gabriel, preso entre revelações e ameaças, sentiu os fios da sua vida começarem a se desenrolar à sua volta. O que estava prestes a acontecer poderia alterar tudo o que ele conhecia. E naquele momento, ele percebeu que talvez nunca tivesse realmente conhecido a si mesmo. As palavras de Lúcia ainda ecoavam na mente de Gabriel, tantas revelações e um turbilhão de emoções se formando em seu peito. Ele queria acreditar que poderia encontrá-lo, mas e se isso o levasse a descobertas devastadoras? A pressão aumentava. O silêncio no mercado se tornava opressivo e os olhares dos clientes o seguiam, como se fossem espectadores de uma trama digna de um filme. Seu pai, ele era um homem poderoso, mas as escolhas dele, elas nos afetaram de formas que você nem imagina. O tom de Lúcia era grave, quase como um lamento. Nesse momento, uma porta do fundo do mercado se abriu abruptamente. Um grupo de homens entrou, vestindo ternos escuros e expressões determinantes. A atmosfera mudou, agora havia um clima de alerta. Gabriel olhou para os intrusos, o coração acelerado. Aqueles homens não pareciam estar ali para fazer compras. Um deles, o líder, fixou o olhar em Gabriel. Era um olhar que trazia consigo uma ameaça silenciosa. O líder se aproximou e, em um tom controlado e ameaçador, disse: "Precisamos conversar, Gabriel. É sobre seu pai." O mundo de Gabriel desabou num instante. As memórias que ele tinha acumulado sobre seu pai eram escassas, mas de repente tudo parecia estar se conectando. Ele ficou em choque, a mente girando. A presença dos homens, as palavras de Lúcia, tudo parecia estar entrelaçado no mesmo mistério. "O que você sabe sobre meu pai?" perguntou Gabriel, a voz tremendo, mas ele ainda tentava manter a compostura. "Eu sei mais do que você imagina, e você também deveria saber que a vida que você leva não é a que parece ser. Seu pai se envolveu em negócios muito mais sombrios do que a sua fortuna poderia sugerir." O homem deu um passo mais perto, e o mercado inteiro se tornou um palco para essa revelação. A respiração dos clientes estava contida, todos esperando para saber o que viria a seguir. Lúcia, que já estava envolvida emocionalmente na conversa, olhou para Gabriel com um misto de compaixão e temor. "Gabriel, não se apoie em histórias antigas. O passado não é nosso amigo." Essas palavras penetraram o coração de Gabriel. No fundo, ele sabia que sua vida estava sendo puxada para um abismo obscuro. Frustrado, ele perguntou: "Mas o que você quer de mim?" A tensão era palpável. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Nós queremos que você se junte a nós. Seu pai deixou um legado que pode ser muito valioso, e você é a chave para que tudo isso se revele." Gabriel estava congelado. Lúcia disfarçou. Ela sabia mais do que estava dizendo. "Não confie neles, Gabriel." Ela insistiu, mas foi interrompida pelo homem que a ignorou, totalmente focado em Gabriel. "Seu pai estava envolvido em um esquema dos quais você não tem ideia. Ele fez inimigos poderosos, e agora você pode herdar não apenas a fortuna, mas também as dívidas. O que você decidir vai determinar seu futuro e o nosso."
As palavras giraram na cabeça de Gabriel. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, não só sobre o seu pai, mas sobre quem ele realmente era. A vida confortável e isolada que ele levava poderia ser uma fachada para um passado obscuro. E a presença de Lúcia, a mendiga que ele inicialmente desprezara, se tornava um elo fundamental. No meio do caos, uma sirene de polícia ecoou do lado de fora. Havia um pressentimento no ar, algo estava prestes a explodir. Os homens começaram a se mover, agitados com a alarmante aproximação. A porta se abria mais uma vez, mas desta vez não era apenas para Gabriel, era para todos eles. Então algo inesperado aconteceu. Um grito agudo e desesperado cortou a tensão. Parem, a verdade precisa ser revelada. Uma jovem, de cabelos desgrenhados e olhos arregalados, surgiu entre as prateleiras. Ela não parecia com Lúcia, mas algo sobre seu olhar parecia familiar. Eu sou a irmã do Gabriel. As palavras dela ecoaram pelo mercado e todos pararam. A revelação caiu sobre Gabriel como um balde de água fria. Como assim, uma irmã, ele nunca soubera disso. O que mais sua mãe ocultara? A jovem continuou ofegante. Você precisa saber? Nossa mãe estava envolvida com pessoas perigosas. Seu pai, o meu também, fugiu para nos proteger e nos deixou. Mas essa não é a única verdade. Ela olhou para Lúcia, seu olhar era um misto de medo e raiva. Ela sabe de muito mais do que você pensa, Gabriel. O mercado estava em silêncio absoluto. Vários pares de olhos se voltaram para Lúcia e Gabriel sentiu seu mundo desmoronando ainda mais. Quem realmente era Lúcia? Que segredos mais estavam escondidos? Ele precisava de respostas. E no meio daquela confusão, um pensamento sombrio surgiu. Se Lúcia, essa mendiga, de repente era uma parte crucial de sua vida, quem mais poderia estar envolvido? A conexão entre eles poderia ser mais do que apenas uma busca. As peças estavam se movendo em um jogo que ele não entendia. A tensão crescia e uma tremenda alvorada de segredos aguardava, prestes a desabar sobre todos. Gabriel sentiu o pulso acelerar. Ele tinha que agir, mas como lidar com tudo isso? O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo que ele acreditava saber sobre sua família, seu passado e a própria vida. O mercado parecia um labirinto de mistérios, e ele estava no centro da tempestade. As palavras da jovem ecoaram no ar, e Gabriel ficou paralisado. Como assim uma irmã? Ele nunca soubera disso. O choque o atingiu como um soco no estômago. Lúcia, a mendiga, olhou para a jovem com uma mistura de surpresa e desconfiança. O que você está dizendo é impossível, ela exclamou, mas havia uma hesitação na sua voz. É verdade, Lúcia. A jovem insistiu, ofegante. Se você soubesse o que aconteceu, a história da nossa família é muito maior do que podemos imaginar. O olhar de Gabriel se fixou na jovem, tentando entender a realidade que estava se desdobrando diante dele. Eu preciso de provas, ele gaguejou. O ar estava denso como uma tempestade prestes a desabar. Ele tinha muitas perguntas, mas a única que saiu de sua boca foi: Quem é você? Meu nome é Ana. Ana Costa e sou sua irmã. Nossa mãe sempre escondeu isso de nós. Mas ele não é o homem que você pensa. Ele não nos abandonou por escolha. Seus olhos estavam marejados, cheios de dor e urgência. Ele carregava segredos que poderiam nos destruir, e agora eles estão de volta. Gabriel sentiu um frio na espinha. Segredos. O que mais ele não sabia? Sua mente girava. Ele havia construído uma vida baseada em um passado que parecia ter sido fabricado com mentiras. A presença dos homens de terno escuro, que observavam tudo com olhares avaliativos, parecia tomar uma nova dimensão. Eles estavam relacionados a tudo isso, mas como? O clima tenso no mercado se intensificou, o silêncio se tornava cada vez mais opressivo. Os clientes olhavam para a cena com expressões de espanto e preocupação. Um murmúrio se espalhava entre eles, alguns cochichando, outros fazendo perguntas. Isso é um truque? Como alguém pode ser irmã de um milionário? E então a atmosfera mudou brutalmente. Um barulho estrondoso ecoou, a porta do mercado se arrombou e homens com armas irromperam pelo local. O pânico se espalhou como fogo em palha. Gabriel ficou em choque. O que está acontecendo? Ele gritou. Os homens de terno escuro logo se transformaram em uma barreira entre Gabriel, Ana e os intrusos armados. Lúcia, que durante todo aquele tempo parecia ser uma mera espectadora, agora tomou uma posição protetora. Corra, não olhe para trás! Ela gritou para Gabriel e Ana, e em um movimento rápido, avançou para enfrentar os invasores. A cena se desdobrou em um frenesi. Os gritos das pessoas se misturavam ao barulho dos tiros, e Gabriel, atordoado, sentiu seu coração disparar. Tudo o que sabia estava em frangalhos. O que mais poderia ser verdade sobre seu pai, sobre sua família? Precisamos sair daqui. Ana puxou Gabriel pelo braço, enquanto a confusão tomava conta do mercado. Ele não conseguia quase pensar. Cada escolha parecia uma armadilha. Mas antes que pudessem dar um passo, um dos invasores se aproximou deles, um sorriso frio no rosto.
Sabíamos que vocês estavam aqui, ele disse, olhando particularmente para Gabriel. A herança que você carrega pode custar muito mais do que você imagina. As palavras dele penetraram profundamente. O que ele queria dizer com herança? Estava ele falando da fortuna ou algo mais sombrio? Gabriel olhou para Ana, seu peito arfando. Não só ele estava prestes a descobrir verdades sobre seu pai, mas agora também sobre sua irmã, e o caos de sua vida parecia apenas começar. No fundo, entre os ecos dos tiros e o tumulto crescente, uma sensação de urgência o invadiu. O que está acontecendo, Ana? O que mais você esconde? A dúvida pairava no ar, pesada como uma tempestade prestes a desabar. Enquanto o pânico crescia, Gabriel percebeu que, quando as portas do passado se abriram, não havia como fechá-las novamente. O que viriam a descobrir poderia ser mais devastador do que qualquer um deles poderia imaginar. A jovem Ana olhou nos olhos de Gabriel desesperada. Precisamos sair daqui. Ela puxou seu braço e o pânico estava estampado em seu rosto. O homem armado avançou, enquanto os gritos e o caos se espalhavam pelo mercado. O som do tiroteio ecoava como um trovão e o clima estava pesado com o medo. Gabriel mal conseguia processar as palavras de Ana. Meu pai, você está dizendo que nós somos irmãos? Era insano. Ele sempre achou que tinha crescido sozinho, sem ninguém. E agora, de repente, aqui estava essa estranha, dizendo que era sua irmã. E o que mais? O que mais ele não sabia? Ana forçou Gabriel a se mover, empurrando-o em direção à saída. Não é seguro aqui, eles vêm atrás de nós. Ela estava certa. Aquele lugar que antes parecia elegante agora era um campo minado de terror. Gabriel olhou para Lúcia, que se mantinha à frente, protegendo-os, uma coragem inesperada brotando dela. O que havia naquela mulher que ele havia desprezado? A tensão entre eles explodiu ainda mais quando um dos homens armados deu um passo à frente e gritou: A verdade sobre seu pai vai te alcançar, Gabriel. Ninguém escapa dos fantasmas do passado. O tom dele era ameaçador como uma tempestade prestes a desabar, e as palavras reverberaram na mente de Gabriel. O que sabia sobre seu pai ainda estava por vir, e parecia que algo muito sombrio estava à espreita. Então, no meio do tumulto, quando o pânico dominava o ambiente, algo inexplicável aconteceu. Um forte estrondo ecoou, e as luzes do mercado piscaram antes de apagar completamente. O escuro era total, e gritos de desespero aumentaram. Gabriel não conseguia ver nada, apenas ouviu os sussurros e o som de corpos se movendo apressadamente. Uma voz ecoou na escuridão, nítida e clara, cortando a confusão. Eu não posso deixar você escapar desta vez. Era uma mulher, mas não era Lúcia. Era um tom familiar, mas tão distante. O que era aquilo? Seu coração disparou. A voz era de sua mãe, e esse encontro que ele nunca teve cruzou sua mente como um relâmpago. No instante seguinte, uma silhueta surgiu, iluminada pelo brilho fraco de uma lanterna. Era ela. Sua mãe, com as feições marcadas pelo tempo, mas em sua essência ainda era a mesma. Gabriel, Ana, o que você está fazendo aqui? O alívio invadiu Gabriel, mas também uma nova onda de confusão. O que você está fazendo aqui? Você está viva? Não agora, Gabriel. Ela gritou, ao mesmo tempo em que se virava para os homens armados, seu olhar agora voltado para o perigo iminente. Eu preciso proteger vocês. As emoções se aglomeravam no peito dele. Ele tinha tantas perguntas, tantas coisas não ditas. E agora vê-la ali em meio ao caos era um soco no estômago. Então, no meio dessa cena caótica, a palavra dela ecoou dentro de Gabriel como um martelo batendo. Seu pai, ele não foi quem você pensou, ele não se foi por querer, foi porque precisou. Aquela confissão parecia uma bomba. Ele piscou, tentando entender. Naquele segundo, toda a verdade que conhecia estava prestes a desmoronar. A lanterna balançou e a figura de sua mãe desapareceu nas sombras. Corram, isso não é seguro. Gritou ela antes de um ruído ensurdecedor cortar a atmosfera e o chão tremer sob seus pés. Algo estava prestes a explodir e a tensão era insuportável. Vamos agora. Ana gritou, puxando Gabriel pela mão, enquanto a adrenalina parecia cortar o ar. O choque tomou conta dele. Tudo o que ele soubera estava mudando. A vida que ele pensava ter, a identidade que acreditava possuir, estava se desfazendo. Os segredos eram mais profundos e mais sombrios do que ele jamais poderia imaginar. E antes que pudesse reunir suas ideias ou suas palavras, uma grande explosão ressoou. As luzes do mercado se apagaram de uma vez e um novo tipo de medo tomou conta dele. Ele sentia que estava prestes a perder não apenas um passado que nunca compreendeu, mas talvez também um futuro que não havia tido tempo de sonhar. O que estava se desenrolando era apenas o começo, e enquanto as sombras se fechavam sobre eles, Gabriel percebeu que descobrir a verdade poderia custar muito mais do que ele estava disposto a pagar. Gabriel estava paralisado. A explosão ressoou como um trovão e a escuridão o envolveu. A presença de sua mãe era como um fantasma do passado, mas seus olhos precisavam se concentrar na realidade. Mãe, você está aqui.
Ele gritou, mas o tumulto estava tão forte que a voz dele parecia se perder na confusão. Corram! Ela ordenou, a urgência em seu tom quebrando a reverberação do pânico ao redor. A luz da lanterna piscava, revelando sombras que se moviam. Eu não posso deixar vocês aqui. Eles estão atrás de você. Ana puxou Gabriel para fora, enquanto a adrenalina disparava. A multidão estava em desespero, empurrando-se para sair do mercado. Gabriel sentiu o calor da mão de Ana, um toque que misturava conforto e pressa. Ele precisava dela agora, mas a confusão não deixava espaço para perguntas. Entretanto, em um momento de clareza, o olhar de Gabriel se desviou para Lúcia. Ela estava ali de pé, enfrentando os homens armados. O que havia naquele olhar dela? Uma mistura intensa de determinação e desespero. Mas algo no fundo de sua expressão o inquietou. Ele não poderia simplesmente ignorar. Enquanto tentava se desvencilhar da pressão da multidão, uma figura conhecida apareceu entre as sombras. Era o homem de terno escuro que o havia confrontado antes. Seu olhar estava fixo em Gabriel, carregando um sorriso que falava de algo mais. Você não vai escapar disso. A ameaça estava clara e mortal. A tensão pairava pesada. O clima estava elétrico. Gabriel se sentiu dividido entre correr com Ana ou enfrentar o que estava na sua frente. Eu não sei quem você é. Ele gritou, sua voz transparecendo uma confusão crescente. O homem sorriu mais. Ou você vai descobrir, mas primeiro deixe-me te mostrar algo. Ele fez um sinal e atrás dele, outros homens armados começaram a se mover, cercando Ana e Gabriel. Gabriel, chamou sua mãe, você precisa. Mas antes que ela pudesse completar a frase, Ana se virou para Gabriel, os olhos arregalados. Olha, a armadilha. Ele desviou o olhar para ver uma panela de pressão com um cronômetro. Seu coração parou. O que é isso? A adrenalina subiu como um foguete. A urgência agora tornava-se uma corrida contra o tempo. O contato com seu pai tem um preço, disse o homem. Você é a chave, Gabriel. E esta é uma parte do legado que você está prestes a herdar. Gabriel ficou aturdido. Legado? O que isso significava? Segredos perigosos dizimariam toda a sua vida. O caos aumentava e aqueles momentos se estendiam como uma eternidade. Nós precisamos agir. Ana gritou mais uma vez, puxando Gabriel para se mover. Mas então, em um estalo, o ambiente mudou. A lanterna da sua mãe iluminou a escola, revelando algo que tirou a respiração de todos. Na escuridão dos cantos obscuros do mercado, outras figuras surgiram. Eles não eram estranhos, eram rostos que Gabriel reconheceu. Você, ele exclamou, o sangue congelando em suas veias. Um velho conhecido, uma traição. Como você pôde fazer isso? O homem deu um passo à frente, um olhar que desafiava qualquer disputa. Você pensou que estava só? O jogo apenas começou, Gabriel. Agora você precisa decidir de que lado está, antes que seja tarde demais. Uma batida estrondosa interrompeu a conversa. As portas do mercado fecharam. Gabriel e Ana estavam encurralados. O que você vai fazer, Gabriel? Murmurou Ana, sua voz tremendo. E naquele momento, Gabriel sabia que as intricadas linhas de lealdade estavam se desvanecendo. O que ele pensava que era uma busca por verdade estava se transformando em um labirinto de mentiras e traições. O passado, os laços familiares, o que ele pensava ter controlado, tudo estava prestes a mudar, e a única coisa que restava era a corrida contra o tempo que logo se esgotaria. Gabriel trocou olhares com Ana e viu que eles estavam no mesmo barco, mas a onda de perguntas seguiu a mesma trilha. Quem era realmente Lúcia? E acima de tudo, quem eram essas pessoas que agora faziam parte de sua vida de forma tão explosiva? Nada fazia sentido, e quaisquer respostas pareciam trazer mais questões. O tempo corria, e eles estavam no centro de um furacão que poderia consumi-los completamente. Gabriel estava paralisado. A explosão ressoou como um trovão e a escuridão o envolveu. A presença de sua mãe era como um fantasma do passado, mas seus olhos precisavam se concentrar na realidade. Mãe, você está aqui! Ele gritou, mas o tumulto estava tão forte que a voz dele parecia se perder na confusão. Corram! Ela ordenou, a urgência em seu tom quebrando a reverberação do pânico ao redor. A luz da lanterna piscava, revelando sombras que se moviam. Eu não posso deixar vocês aqui. Eles estão atrás de você. Ana puxou Gabriel para fora, enquanto a adrenalina disparava. A multidão estava em desespero, empurrando-se para sair do mercado. Gabriel sentiu o calor da mão de Ana, um toque que misturava conforto e pressa. Ele precisava dela agora. Mas a confusão não deixava espaço para perguntas. Entretanto, em um momento de clareza, o olhar de Gabriel se desviou para Lúcia. Ela estava ali de pé, enfrentando os homens armados. O que havia naquele olhar dela? Uma mistura intensa de determinação e desespero. Mas algo no fundo de sua expressão o inquietou. Ele não poderia simplesmente ignorar. Enquanto tentava se desvencilhar da pressão da multidão, uma figura conhecida apareceu entre as sombras. Era o homem de terno escuro que o havia confrontado antes.
Seu olhar estava fixo em Gabriel, carregando um sorriso que falava de algo mais. Você não vai escapar disso. A ameaça estava clara e mortal. A tensão pairava pesada. O clima estava elétrico. Gabriel se sentiu dividido entre correr com Ana ou enfrentar o que estava na sua frente. Eu não sei quem você é, ele gritou, sua voz transparecendo uma confusão crescente. O homem sorriu ainda mais. Ou você vai descobrir, mas primeiro deixe-me te mostrar algo. Ele fez um sinal e atrás dele outros homens armados começaram a se mover, cercando Ana e Gabriel. Gabriel chamou sua mãe, você precisa... Mas antes que ela pudesse completar a frase, Ana se virou para Gabriel, os olhos arregalados. Olha a armadilha. Ele desviou o olhar para ver uma bomba com um cronômetro. Seu coração parou. O que é isso? A adrenalina subiu como um foguete. A urgência agora tornava-se uma corrida contra o tempo. O contato com seu pai tem um preço, disse o homem. Você é a chave, Gabriel, e esta é uma parte do legado que você está prestes a herdar. Gabriel ficou aturdido. Legado, o que isso significava? Segredos perigosos dizimariam toda a sua vida. O caos aumentava e aqueles momentos se estendiam como uma eternidade. Nós precisamos agir. Ana gritou mais uma vez, puxando Gabriel para se mover. Mas então, em um estalo, o ambiente mudou. A lanterna da sua mãe iluminou a cena, revelando algo que tirou a respiração de todos. Na escuridão dos cantos obscuros do mercado, outras figuras surgiram. Eles não eram estranhos, eram rostos que Gabriel reconheceu. Você, ele exclamou, o sangue congelando em suas veias, um velho conhecido, uma traição. Como você pôde fazer isso? A mulher avançou, seus olhos cheios de desprezo. Eu sempre soube quem você era, Gabriel, e agora você vai entender o que significa ser parte dessa família. Isso não pode ser verdade. Você é, a incredulidade tomou conta dele. Você não pode ser? Ele piscou tentando processar. A mulher sorriu um sorriso maníaco. Sim, sou eu, Clara, sua mãe, de verdade. A mulher que você pensou que havia morrido era apenas uma sombra. Eu me escondi para proteger você. Agora, o legado que você carrega é mais perigoso do que pode imaginar. Gabriel sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ana, ao seu lado, estava tão em choque quanto ele. As palavras de Clara cortavam como facas. Por que você fez isso? Minha vida, toda a minha vida, estava baseada em mentiras. Clara deu um passo à frente, suas feições se tornaram sombrias. Porque você tem um destino, Gabriel. E aqueles homens armados não estão aqui apenas por causa de seu pai. Eles querem saber se você é forte o suficiente para continuar o que ele começou, e a verdade sobre o nosso passado. Essa verdade pode te destruir. As luzes começaram a piscar novamente e o som de sirene se aproximava por trás. O tempo estava se esgotando. Gabriel, escolha, você está com ela ou comigo? A pergunta de Clara pairou no ar, pesada como uma âncora. A pressão aumentou. Gabriel olhou para Ana e, em um instante, tudo o que ele acreditava estar certo desmoronou. Ele precisava agir, mas o que poderia fazer? A bomba estava contando e o que ele mais temia poderia se tornar realidade a qualquer momento. Nada fazia sentido e qualquer resposta parecia trazer mais questões. O tempo corria e eles estavam no centro de um furacão que poderia consumi-los completamente. O que ele estava prestes a fazer mudaria tudo e, sem saber, o destino de todos na sala. A luz do mercado se apagou e a escuridão se aproximou, selando o que poderia ser um fim ou um novo começo. Gabriel estava paralisado. A explosão ressoou como um trovão e a escuridão o envolveu. A presença de sua mãe era como um fantasma do passado, mas seus olhos precisavam se concentrar na realidade. Mãe, você está aqui! Ele gritou, mas o tumulto estava tão forte que a voz dele parecia se perder na confusão. Corram! Ela ordenou, a urgência em seu tom quebrando a reverberação do pânico ao redor. A luz da lanterna piscava, revelando sombras que se moviam. Eu não posso deixar vocês aqui. Eles estão atrás de você. Ana puxou Gabriel para fora, enquanto a adrenalina disparava. A multidão estava em desespero, empurrando-se para sair do mercado. Gabriel sentiu o calor da mão de Ana, um toque que misturava conforto e pressa. Ele precisava dela agora. Mas a confusão não deixava espaço para perguntas. Entretanto, em um momento de clareza, o olhar de Gabriel se desviou para Lúcia. Ela estava ali de pé, enfrentando os homens armados. O que havia naquele olhar dela? Uma mistura intensa de determinação e desespero. Mas algo no fundo de sua expressão o inquietou. Ele não poderia simplesmente ignorar. Enquanto tentava se desvencilhar da pressão da multidão, uma figura conhecida apareceu entre as sombras. Era o homem de terno escuro que o havia confrontado antes. Seu olhar estava fixo em Gabriel, carregando um sorriso que falava de algo mais. Você não vai escapar disso. A ameaça estava clara e mortal. A tensão pairava pesada. O clima estava elétrico. Gabriel se sentiu dividido entre correr com Ana ou enfrentar o que estava na sua frente. Eu não sei quem você é, ele gritou, sua voz transparecendo uma confusão crescente.
O homem sorriu ainda mais. Ou você vai descobrir, mas primeiro deixe-me te mostrar algo. Ele fez um sinal e atrás dele outros homens armados começaram a se mover, cercando Ana e Gabriel. Gabriel chamou sua mãe, você precisa, mas antes que ela pudesse completar a frase, Ana se virou para Gabriel, os olhos arregalados. Olha a armadilha. Ele desviou o olhar para ver uma bomba com um cronômetro. Seu coração parou. O que é isso? A adrenalina subiu como um foguete. A urgência agora tornava-se uma corrida contra o tempo. O contato com seu pai tem um preço, disse o homem. Você é a chave, Gabriel, e esta é uma parte do legado que você está prestes a herdar. Gabriel ficou aturdido. Legado? O que isso significava? Segredos perigosos dizimariam toda a sua vida. O caos aumentava e aqueles momentos se estendiam como uma eternidade. Nós precisamos agir. Ana gritou mais uma vez, puxando Gabriel para se mover. Mas então, em um estalo, o ambiente mudou. A lanterna da sua mãe iluminou a cena, revelando algo que tirou a respiração de todos. Na escuridão dos cantos obscuros do mercado, outras figuras surgiram. Eles não eram estranhos, eram rostos que Gabriel reconheceu. Você, ele exclamou, o sangue congelando em suas veias. Um velho conhecido, uma traição. Como você pôde fazer isso? A mulher avançou, seus olhos cheios de desprezo. Eu sempre soube quem você era, Gabriel. E agora você vai entender o que significa ser parte dessa família. Isso não pode ser verdade. Você é... A incredulidade tomou conta dele. Você não pode ser? Ele piscou, tentando processar. A mulher sorriu, um sorriso maníaco. Sim, sou eu, Clara, sua mãe, de verdade. A mulher que você pensou que havia morrido era apenas uma sombra. Eu me escondi para proteger você. Agora, o legado que você carrega é mais perigoso do que pode imaginar. Gabriel sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ana, ao seu lado, estava tão em choque quanto ele. As palavras de Clara cortavam como facas. Por que você fez isso? Minha vida, toda a minha vida, estava baseada em mentiras. Clara deu um passo à frente, suas feições se tornaram sombrias. Porque você tem um destino, Gabriel. E aqueles homens armados não estão aqui apenas por causa de seu pai. Eles querem saber se você é forte o suficiente para continuar o que ele começou, e a verdade sobre o nosso passado. Essa verdade pode te destruir. As luzes começaram a piscar novamente e o som de sirene se aproximava por trás. O tempo estava se esgotando. Gabriel, escolha, você está com ela ou comigo? A pergunta de Clara pairou no ar, pesada como uma âncora. A pressão aumentou. Gabriel olhou para Ana e, em um instante, tudo o que ele acreditava estar certo desmoronou. Ele precisava agir. Mas o que poderia fazer? A bomba estava contando, e o que ele mais temia poderia se tornar realidade a qualquer momento. Nada fazia sentido, e qualquer resposta parecia trazer mais questões. O tempo corria e eles estavam no centro de um furacão que poderia consumi-los completamente. O que ele estava prestes a fazer mudaria tudo, e sem saber, o destino de todos na sala. A luz do mercado se apagou e a escuridão se aproximou, selando o que poderia ser um fim ou um novo começo. Gabriel estava paralisado. A explosão ressoou como um trovão e a escuridão o envolveu. A presença de sua mãe era como um fantasma do passado, mas seus olhos precisavam se concentrar na realidade. Mãe, você está aqui! Ele gritou, mas o tumulto estava tão forte que a voz dele parecia se perder na confusão. Corram! Ela ordenou, a urgência em seu tom quebrando a reverberação do pânico ao redor. A luz da lanterna piscava, revelando sombras que se moviam. Eu não posso deixar vocês aqui. Eles estão atrás de você. Ana puxou Gabriel para fora, enquanto a adrenalina disparava. A multidão estava em desespero, empurrando-se para sair do mercado. Gabriel sentiu o calor da mão de Ana, um toque que misturava conforto e pressa. Ele precisava dela agora. Mas a confusão não deixava espaço para perguntas. Entretanto, em um momento de clareza, o olhar de Gabriel se desviou para Lúcia. Ela estava ali de pé, enfrentando os homens armados. O que havia naquele olhar dela? Uma mistura intensa de determinação e desespero. Mas algo no fundo de sua expressão o inquietou. Ele não poderia simplesmente ignorar. Enquanto tentava se desvencilhar da pressão da multidão, uma figura conhecida apareceu entre as sombras. Era o homem de terno escuro que o havia confrontado antes. Seu olhar estava fixo em Gabriel, carregando um sorriso que falava de algo mais. Você não vai escapar disso. A ameaça estava clara e mortal. A tensão pairava pesada. O clima estava elétrico. Gabriel se sentiu dividido entre correr com Ana ou enfrentar o que estava na sua frente. Eu não sei quem você é, ele gritou, sua voz transparecendo uma confusão crescente. O homem sorriu ainda mais. Ou você vai descobrir, mas primeiro deixe-me te mostrar algo. Ele fez um sinal e atrás dele outros homens armados começaram a se mover, cercando Ana e Gabriel. Gabriel chamou sua mãe, você precisa... Mas antes que ela pudesse completar a frase, Ana se virou para Gabriel, os olhos arregalados. Olha a armadilha.
Ele desviou o olhar para ver uma bomba com um cronômetro. Seu coração parou. O que é isso? A adrenalina subiu como um foguete. A urgência agora tornava-se uma corrida contra o tempo. O contato com seu pai tem um preço, disse o homem. Você é a chave, Gabriel, e esta é uma parte do legado que você está prestes a herdar. Gabriel ficou aturdido. Legado, o que isso significava? Segredos perigosos dizimariam toda a sua vida. O caos aumentava e aqueles momentos se estendiam como uma eternidade. Nós precisamos agir. Ana gritou mais uma vez, puxando Gabriel para se mover. Mas então, em um estalo, o ambiente mudou. A lanterna da sua mãe iluminou a cena, revelando algo que tirou a respiração de todos. Na escuridão dos cantos obscuros do mercado, outras figuras surgiram. Eles não eram estranhos, eram rostos que Gabriel reconheceu. Você, ele exclamou, o sangue congelando em suas veias. Um velho conhecido, uma traição. Como você pôde fazer isso? A mulher avançou, seus olhos cheios de desprezo. Eu sempre soube quem você era, Gabriel, e agora você vai entender o que significa ser parte dessa família. Isso não pode ser verdade. Você é, a incredulidade tomou conta dele. Você não pode ser? Ele piscou tentando processar. A mulher sorriu um sorriso maníaco. Sim, sou eu, Clara, sua mãe, de verdade. A mulher que você pensou que havia morrido era apenas uma sombra. Eu me escondi para proteger você. Agora, o legado que você carrega é mais perigoso do que pode imaginar. Gabriel sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ana, ao seu lado, estava tão em choque quanto ele. As palavras de Clara cortavam como facas. Por que você fez isso? Minha vida, toda a minha vida, estava baseada em mentiras. Clara deu um passo à frente, suas feições se tornaram sombrias. Porque você tem um destino, Gabriel. E aqueles homens armados não estão aqui apenas por causa de seu pai. Eles querem saber se você é forte o suficiente para continuar o que ele começou, e a verdade sobre o nosso passado. Essa verdade pode te destruir. As luzes começaram a piscar novamente e o som de sirene se aproximava por trás. O tempo estava se esgotando. Gabriel, escolha, você está com ela ou comigo? A pergunta de Clara pairou no ar, pesada como uma âncora. A pressão aumentou. Gabriel olhou para Ana e, em um instante, tudo o que ele acreditava estar certo desmoronou. Ele precisava agir. Mas o que poderia fazer? A bomba estava contando, e o que ele mais temia poderia se tornar realidade a qualquer momento. Então, com um estalo ensurdecedor, um estrondo abalou as estruturas do mercado. Uma explosão de fumaça e ruído surgiu de repente, mais intensa do que qualquer outro barulho. A poeira cobriu o ambiente, criando uma cortina de caos. E em meio a essa confusão, a presença familiar de alguém a quem ele não esperava apareceu, como um espectro do passado. Pela fumaça, a figura de seu pai, Gabriel Costa, avançou. Ele não parecia o homem que Gabriel imaginava. Era uma sombra de si mesmo, mas ainda assim inconfundível. Os olhos que ele conhecia eram frios, mas havia uma intensidade ali. Gabriel, eu preciso que você me ouça. A voz dele cortou através do tumulto. O coração de Gabriel disparou. Você está vivo? Eu nunca morri, filho. Tudo o que você sabe é uma mentira. A afirmação dele disparou como uma balada amarga, ecoando na cabeça de Gabriel. As revelações eram intensas, emocionais, e tudo na vida dele parecia estar girando em torno dessas duas palavras. A confusão tomou conta novamente. A mãe e o pai, ambos ali, revelando um segredo que deixaria qualquer um atordoado. Você precisa escolher, Gabriel. O que você vai fazer? Perguntou Clara com um tom de desespero. Ana estava atrás dele, e o ar estava carregado com 1000 questões. Enquanto Gabriel lutava para processar tudo, outra explosão se afastou, e os homens de terno escuro começaram a avançar. O tempo estava se esgotando. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo onde nenhum movimento parecia certo. O que mais estava escondido? O que isso significava para ele e para Ana? As respostas estavam entrelaçadas em um turbilhão que poderia consumir quem quer que o desafiasse. Gabriel. A voz de Ana cortou, mas o que ela disse ficou perdido em meio ao barulho. Ele precisava decidir e rapidamente. Escolher entre um pai que estava vivo e uma mãe que havia protegido um segredo por tanto tempo. A verdadeira natureza do passado de Gabriel se apresentava a ele como um labirinto envolto em sombras. O que ele faria agora poderia mudar tudo para sempre. Ele precisava agir. Mas como? Quais seriam as consequências? As últimas palavras da sua mãe, com tanto peso, pairavam em sua mente e a incerteza se tornou uma presença palpável. O que estava prestes a acontecer poderia finalmente desvelar o verdadeiro legado de Gabriel, ou poderia destruir tudo que lhe era precioso. Gabriel estava em choque. O ruído da explosão ainda ecoava na sua cabeça e a fumaça espessa obscurecia sua visão. Mãe, você está aqui. Ele gritou, tentando desesperadamente alcançar o olhar dela. O coração batia como um tambor no peito e ele podia sentir o medo pulsando em suas veias.
A realidade estava se desfazendo ao seu redor. Corram todos vocês, ordenou Clara sua mãe, com um tom de urgência que cortou o pânico do ambiente. Eles não podem nos encontrar. É agora ou nunca. Ana, ao seu lado, segurou firme no braço dele, os olhos arregalados, mas determinados. O caos estava apenas começando. Pai, você está realmente vivo. A voz de Gabriel tremia, sua mente era um turbilhão de perguntas sem resposta. O que está acontecendo? O homem que ele pensou ter perdido era agora uma sombra de si mesmo, mas a realidade fragorosa o empurrava para frente. Você precisa saber, Gabriel. O que eu fiz foi para proteger você e sua mãe. O legado que carrega é mais do que você imagina, disse o pai, sua voz firme, mas o olhar carregava um peso difícil de suportar. O passado estava prestes a vir à tona e as consequências poderiam ser mortais. Legado, que legado? Gabriel sentia a adrenalina correr como um rio em sua correnteza. A pressão aumentava, e ele sentia que estava em um beco sem saída, cercado por segredos e mentiras tão profundas como a noite escura ao seu redor. Ana olhou para ele, cheia de coragem e confusão. Gabriel, precisamos ir agora, não podemos ficar aqui. Sua mão apertava a dele, e o calor dela servia como um lembrete do mundo que ainda existia. Gabriel sentiu que talvez pudesse confiar nela. A conexão que eles tinham crescia a cada momento. Os homens de terno escuro começavam a avançar, as sombras deles se estendendo como monstros prontos para atacar. A tensão se tornava insuportável. Clara piscou e, em um movimento rápido, ela pegou a mão de Gabriel e o puxou para um canto. Escute, não confie neles. O desespero em seu olhar ressoava na mente de Gabriel. Mas meu pai, a luta interna entre confiar em quem ele amava e ao mesmo tempo confrontar a verdade estava fazendo sua cabeça girar. O que isso significava para todos eles? Os segredos da nossa família poderiam nos destruir, Gabriel, e agora você precisa decidir de que lado está. Não podemos esperar mais. A urgência na voz de Clara parecia um sinal. Seja forte, meu filho, vamos juntos, ressaltou ela enquanto os homens se aproximavam. Um último grito cortou a atmosfera. Era Lúcia. Ela havia se aventurado em volta, desafiando os homens armados. Vão embora, a verdade nunca ficará escondida. A coragem dela era inspiradora, e Gabriel a encarou, a gratidão preenchendo seu coração. Ele entendia agora que ela não era apenas uma mendiga. Ela era uma guerreira. Num movimento repentino, Gabriel olhou para Ana e naquele instante tudo parecia se encaixar. Nós precisamos nos unir. Juntos somos mais fortes. Ele segurou a mão dela, sentindo um novo propósito. Com um impulso de coragem, Gabriel gritou para os homens: vocês não têm poder sobre nós. O efeito das suas palavras foi instantâneo. A tensão aumentou e, com a percepção de que o tempo se esgotava, Clara fez um gesto. A lanterna iluminou o caminho e eles começaram a correr lado a lado. A corrida deles se transformou numa dança, desafiando as sombras que tentavam arrastá-los para a escuridão. O som dos passos ressoava, mas as vozes deles estavam mais altas. As sirenes da polícia se aproximavam e a esperança começou a brotar. Agora a história estava a um passo de se desenrolar. A linha entre o amor e a traição se consolidava e cada decisão parecia cravada no fundo de sua alma. No passado deles, havia um território obscuro que agora estava prestes a ser desvelado. Mas antes que pudessem escapar, uma última verdade apareceu quase como uma faísca no ar. Este é só o começo, Gabriel. A verdade das nossas vidas vai expor tudo o que escondemos. A voz de Clara ecoou como um aviso ominoso, e numa fração de segundo, tudo o que descobriram podia não ser suficiente. A liberdade parecia próxima, mas os segredos do passado ainda os acompanhavam como um eco. O que o futuro lhes reservava, não havia como saber. Mas Gabriel estava decidido a enfrentar o que viesse a seguir. E assim, enquanto corriam em meio ao caos, as portas do futuro se abririam, e eles poderiam, finalmente, entender o que realmente significava serem parte dessa história. Antes que você vá embora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais conteúdo incrível chegue até você. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, não espere nem mais um segundo.